Capítulo 25. Forçada. Outra semana se passou, talvez duas. Parecia ser de pouco interesse contar o tempo ali, onde ele era tão irrelevante. As coisas só ficaram mais estranhas para mim. Eu trabalhava com os humanos todos os dias, mas nem sempre com Jeb. Alguns dias Ian ficava comigo, outros Doc e outros só Jamie. Eu semeei campos, fiz massa de pão e esfreguei bancadas. Levei água, fiz sopa de cebola, lavei roupas no extremo da piscina escura e queimei minhas mãos fazendo aquele sabonete ácido. Todos faziam sua parte, e como eu não tinha o direito de estar ali, tentava trabalhar 2 vezes mais intensamente que os outros. Eu não podia conquistar um lugar, eu sabia disso, mas tentava tornar minha presença um fardo tão leve quanto possível. Aprendi um pouco sobre os humanos à minha volta, principalmente os ouvindo. Fiquei conhecendo o nome deles, pelo menos. A mulher de pele e cor de caramelo chamava-se Lily e era da Filadélfia. Seu senso de humor era seco e ela se dava bem com todo mundo, pois nunca ficava irritada. O jovem de cabelos pretos eriçados, Wes, olhava muito para ela, mas ela nunca parecia notar. Ele só tinha 19 anos e havia fugido de Eureka, em Montana. A mãe, de olhos sonolentos, chamava-se Lucina, e seus 2 meninos eram Isaías e Liberdade. Liberdade tinha nascido aqui nas cavernas, o parto feito por Doc. Eu não via muito os 3. Parecia que a mãe mantinha os filhos tão longe de mim quanto possível no espaço limitado. O homem corado, que estava ficando careca, era o marido de Trude. Seu nome era Geoffrey. Eles estavam frequentemente com um homem mais velho, Hert, que era o melhor amigo de Geoffrey desde a infância. Os 3 escaparam juntos da invasão. O homem pálido de cabelos brancos era Walter. Ele estava doente, mas Doc não sabia o que havia de errado com ele. Não havia como descobrir, não sem laboratórios e exames, e mesmo que Doc pudesse diagnosticar o problema, não tinha remédios para tratá-lo. Com a evolução dos sintomas, Doc estava começando a pensar que era algum tipo de câncer. Isso me afligiu. Ver alguém morrendo de verdade, de algo tão facilmente curável. Walter ficava cansado à toa, mas estava sempre alegre. A mulher de cabelos loiros, esbranquiçados, os olhos constantemente sombrios, que levava água para os outros naquele primeiro dia no campo, era Heidi. Travis, John, Stanley, Reid, Carol, Violeta, Anne. Eu sabia todos os nomes, pelo menos. Havia 35 humanos na colônia, 6 deles tendo partido na incursão. Jared, inclusive. 29 humanos estavam nas cavernas agora, e um alienígena indesejável para a maioria. Eu também aprendi mais sobre meus vizinhos. Ian e Kyle dividiam a caverna no meu corredor, com as 2 portas de verdade escoradas na entrada. Ian tinha ido dormir provisoriamente com Wes em outro corredor, em protesto contra minha presença aqui, mas voltara depois de apenas 2 noites. As outras cavernas próximas também estavam vazias por um tempo. Jeb disse que os ocupantes estavam com medo de mim, o que me fez rir. E 29 cascavéis têm lá dentro de um rato, têm lá medo de um rato silvestre? Agora Paige tinha voltado, na porta ao lado, a caverna que compartilhara com seu companheiro. Andy, cuja ausência ela pranteava. Lily estava com Hyde na primeira caverna, a dos lençóis floridos. Hert estava na segunda, com as peças de papelão coladas com fita adesiva, e Trude e Geoffrey estavam na terceira, com a colcha listrada. Reid e Violeta estavam numa caverna mais afastada no corredor do que a minha, sua privacidade protegida por um tapete oriental poído e manchado. A quarta caverna nesse corredor pertencia a Doc e Sharon, e a quinta a Meg, mas nenhum deles havia retornado. Doc e Sharon eram cônjuges,
E Meg, em seus raros momentos de humor sarcástico, provocava Sharon dizendo que precisara o fim da humanidade para Sharon encontrar o homem perfeito. Toda mãe quer um médico para sua filha. Sharon não era a jovem que eu tinha visto nas memórias de Melanie. Teriam sido os anos morando sozinha com a severa Meg que a haviam transformado numa versão mais brilhantemente colorida da mãe? Embora o relacionamento com Doc fosse mais novo nesse mundo do que eu, ela não mostrava nenhum dos efeitos suavizantes de um novo amor. Eu soube da duração desse relacionamento por intermédio de Jamie. Sharon e Meg raramente ficavam à vontade quando eu estava num aposento qualquer com elas. A conversa delas era cautelosa. Elas ainda eram a oposição mais forte. As únicas pessoas cujo ato de me ignorar continuava a dar a impressão agressivamente hostil. Eu perguntei a Jamie como Sharon e Meg tinham chegado ali. Encontraram Jeb por si mesmas? Chegaram antes de Jared e de você? Ele pareceu compreender a verdadeira pergunta. O último esforço de Melanie para encontrá-las fora inteiramente perdido? Jamie disse que não. Depois que Jared lhe mostrou o último bilhete de Melanie e explicou que ela havia morrido. Levou um tempo até ele poder falar de novo, depois de usar essa palavra, e eu pude ver em seu rosto o que aquele momento tinha representado para ambos. Eles mesmo partiram para procurar Sharon. Meg mantivera Jared à ponta de uma espada, que era uma peça de antiguidade, enquanto ele tentava explicar. Havia sido por pouco. Com Meg e Jared trabalhando juntos, não levou muito tempo para eles decifrarem o enigma de Jeb. Os 4 haviam chegado às cavernas antes que eu me mudasse de Chicago para San Diego. Quando Jamie e eu falávamos de Melanie, não era tão difícil quanto deveria ser. Ela sempre precisava dessas respostas, mitigando a dor dele, acalmando meu mal-estar. Embora pouco tivesse a dizer, ela raramente falava comigo agora, e quando fazia, era de maneira silenciosa. Às vezes eu duvidava se realmente a tinha ouvido ou se apenas a minha própria ideia de que ela poderia estar pensando. Mas ela fazia um esforço por Jamie. Quando eu a ouvia, era sempre com ele. Quando ela não falava, nós dois sentíamos a presença dela. Por que Melanie está tão quieta agora? Perguntou Jamie, uma vez tarde da noite. Ao menos uma vez, ele não estava me espremendo com perguntas sobre aranhas e provadores de fogo. Nós dois estávamos cansados. Tinha sido um dia longo colhendo cenouras. Minhas costas estavam repletas de nós. Falar é difícil para ela. Exige muito mais esforço do que de mim ou de você. E não há nada que ela queira dizer tanto assim. O que ela faz o tempo todo? Ela ouve, creio. Eu acho, não sei. Você pode ouvi-la agora? Não. Bocejei e ele ficou quieto. Pensei que tivesse dormido. Afundei nessa direção também. Você acha que ela vai embora? Embora mesmo? Sussurrou Jamie de repente. A voz dele falhou nas últimas palavras. Eu não era mentirosa e não acho que pudesse mentir para James se fosse. Tentei não pensar nas implicações de meus sentimentos por ele. Pois, e daí se o maior amor que eu havia sentido em minhas 9 vidas, o primeiro sentido verdadeiro de família, de instinto materno, foi por uma forma alienígena de vida? Coloquei o pensamento de lado. Não sei, disse. E então, porque era verdade, acrescentei. Eu espero que não. Você gosta dela como gosta de mim? Você a odiava como ela odiava você? É diferente de como eu gosto de você, e nunca a odiei de verdade, nem sequer no começo. Eu tinha muito medo dela e fiquei zangada porque, por causa dela, eu não podia ser como todo mundo. Mas sempre admirei a força dela, e Melanie é a pessoa mais forte que eu já conheci. Jamie riu. Você tinha medo dela? Você não acha que sua irmã possa dar medo?
Lembra-se daquela vez em que você se afastou demais no cânion e quando chegou em casa à tarde ela teve um ataque e deu uma tremenda bronca? Como disse Jared? Ele sorriu à memória. Eu gostei, tendo desviado de sua pergunta dolorosa. Estava ávida por manter a paz com todos os meus novos companheiros de qualquer maneira que pudesse. Achei que estava disposta a fazer de tudo, por mais árduo e duvidoso que fosse, mas percebi que eu estava errada. Era o que eu estava pensando, disse-me Jeb um dia, talvez 2 semanas depois de todos terem se acalmado. Eu estava começando a odiar essas palavras de Jeb. Lembra-se do que lhe falei sobre talvez você ensinar aqui? Minha resposta foi curta. Sim. Bem, então, você topa? Eu nem precisei pensar. Não. Minha recusa enviou uma pontada inesperada de culpa através de mim. Eu nunca tinha recusado um chamado antes. Parecia uma coisa egoísta fazer. Obviamente, contudo, não era exatamente o caso. As almas jamais teriam me pedido para fazer algo tão suicida. Ele me olhou com ar de reprovação, juntando as sobrancelhas de lagarta. Por que não? O que acha que Shannon vai pensar disso? Perguntei num tom de voz calmo. Era só um exemplo, mas talvez o mais poderoso. Ele concordou com a cabeça, o senho ainda franzido, reconhecendo meu argumento. É por um bem maior, murmurou ele. Eu bufei. Um bem maior? Seria matar-me? Pegue, que falta de visão, disse ele, discutindo, como se minha resposta tivesse sido uma tentativa séria de persuasão. O que temos aqui é uma oportunidade muito rara de aprender. Seria desleixo desperdiçá-la. Realmente não acho que alguém queira aprender comigo. Não me importo de conversar com você e com Jamie. Não importa o que eles querem, insistiu Jeb. É o que é bom para eles. Como o chocolate contra o brócolis. É imperativo saber mais sobre o universo, sem falar dos novos ocupantes de nosso planeta. Como isso poderá ajudar, Jeb? Você acha que sei de algo que possa destruir as almas? Reverter a maré? Jeb, está tudo acabado. Não está enquanto nós ainda estivermos aqui, disse ele sorrindo, para eu saber que estava me provocando de novo. Eu não espero que você se torne uma traidora e nos dê alguma superarma. Só acho que deveríamos aprender mais sobre o mundo em que vivemos. Eu recuei a palavra traidora. Eu não poderia lhe dar uma arma, nem se quisesse, Jeb. Não temos nenhuma grande fraqueza, um calcanhar de Aquiles, nenhum arqui-inimigo no espaço exterior que pudesse vir em sua ajuda, nenhum vírus que acabasse conosco e deixasse vocês viverem. Sinto muito. Não esquenta, está tudo bem. Ele fechou o punho e bateu de brincadeira no meu braço. Mas você pode ser surpreendida. Eu lhe disse que isso aqui acaba ficando tedioso. As pessoas podem querer suas histórias mais do que você pensa. Sabia que Jeb não deixaria o assunto ser esquecido. Era ele capaz de aceitar uma derrota? Eu duvidava. Na hora das refeições, normalmente eu me sentava com Jeb e Jamie, se ele não estivesse na escola ou ocupado em algum outro lugar. Ian sentava-se sempre por perto, embora não realmente conosco. Eu não conseguia aceitar totalmente seu auto-nomeado papel de meu guarda-costas. Parecia bom demais para ser verdade, e por isso, pela filosofia humana, obviamente falso. Poucos dias depois de eu recusar o pedido de Jeb para que eu desse aulas aos humanos pelo próprio bem deles, Doc veio sentar-se a meu lado no jantar. Sharon permaneceu onde estava, no canto mais afastado de meu lugar habitual. Ela estava sozinha hoje, sem a companhia da mãe. Não se virou para observar Doc andando em minha direção. Os cabelos brilhantes estavam presos num coque alto, de modo que pude ver seu pescoço estava rígido, e os ombros arqueados, tensos e infelizes. Isso me fez querer sair imediatamente dali, antes de Doc me dizer o que quer que fosse, para não pensarem que eu estava de conluio com ele. Mas Jamie estava comigo e pegou minha mão quando viu a familiar expressão apavorada que surgira em meus olhos.
Ele estava desenvolvendo uma estranha habilidade de sentir quando eu começava a me assustar. Dei um suspiro e fiquei onde estava. Ser escrava dos desejos dessa criança provavelmente deveria me aborrecer mais. E aí, tudo bem? Perguntou Doc, uma voz casual, deslizando para a bancada a meu lado. Ian, poucos centímetros depois de nós, virou o corpo, de modo que pareceu que era parte do grupo. Encolheu os ombros. Hoje fizemos sopa, anunciou Jamie. Meus olhos ainda estão ardendo. Doc exibiu um par de mãos vermelhas e brilhantes. Sabão. Jamie riu. Você ganhou. Doc curvou-se zombeteiramente a cintura e virou-se para mim. Peg, tenho uma pergunta a fazer. Ele deixou as palavras se dissiparem. Ergui as sobrancelhas. Bem, eu estava pensando. De todos os diferentes planetas que você conhece, que espécie é fisicamente mais parecida com o ser humano? Eu pisquei. Por quê? É só uma boa e velha curiosidade biológica. Acho que andei pensando em seus curandeiros, onde eles obtiveram conhecimento para curar, em vez de apenas tratar de sintomas, como você disse. Doc estava falando mais alto que o necessário, a voz branda, projetando-se mais que o habitual. Várias pessoas levantaram a cabeça. Trude, Jeffrey, Lily e Walter. Eu me abracei com força, tentando ocupar menos espaço. São duas perguntas diferentes, eu murmurei. Doc sorriu e fez um gesto de mão para prosseguir. Jamie apertou minha mão. Dei um suspiro de novo. Os ursos, no planeta das plumas, provavelmente. Com as bestas de garras afiadas, sussurrou Jamie. Concordei com a cabeça. Em que eles são semelhantes? Encorajou Doc. Revirei os olhos, sentindo a orientação de Jeb naquilo, mas continuei. Eles são parecidos com os mamíferos. Pelo, sangue quente. De muitas maneiras, o sangue deles não é exatamente como o seu, mas cumpre essencialmente a mesma função. Eles têm emoções semelhantes, a mesma necessidade de interação social e de expressão criativa. Criativa? Doc inclinou-se para frente, fascinado, ou fingindo fascinação. Como assim? Olhei para Jamie. Você sabe, porque não conta, Doc. Eu posso falar bobagem. Não fala, não. Ele olhou para Doc, que aqueceu com a cabeça. Bem, olhe, eles têm aquelas mãos impressionantes. Jamie ficou imediatamente entusiasmado. Com uma espécie de articulação dupla que eles podem dobrar para os dois lados. Ele flexionou os próprios dedos como se tentasse dobrá-los para trás. Um lado é macio, como a palma de minha mão, mas o outro é como uma navalha. Eles cortam gelo e esculpem gelo. Fazem cidades que são inteiramente constituídas de castelos de cristal que nunca derretem. É bonito, não é, Peg? Ele se virou para mim em busca de apoio. Confirmei com um aceno de cabeça. Eles veem um espectro diferente de cores. O gelo é cheio de arco-íris. As cidades são um ponto de orgulho para eles. Estão sempre tentando torná-las mais bonitas. Conheci um urso que chamávamos bem de algo próximo de tecelão de brilhos, mas soava mais bonito naquela língua, por causa da maneira como o gelo parecia saber o que ele queria e tomar forma por si mesmo nos sonhos dele. Estive com ele uma vez e vi suas criações. É uma das minhas recordações mais bonitas. Eles sonham? Perguntou Ian baixinho. Eu sorri ironicamente. Não tão intensamente quanto os humanos. Como os curandeiros aprendem sobre a fisiologia de uma nova espécie? Eles vieram para esse planeta preparados. Eu observei quando começou. Vi pacientes terminais saírem do hospital curados. Uma carranca gravou uma ruga em forma de V na testa estreita de Doc. Ele odiava os invasores, como todo mundo, mas a diferença de todos, ele também os invejava. Eu não quis responder. Todos estavam nos ouvindo àquela altura, e agora não se tratava mais de um bonito conto de fadas sobre ursos escultores de gelo. Tratava-se da história de derrota deles. Doc esperou, ainda franzindo o senho. Eles
Eles capturam amostras, murmurei. Ian sorriu ao compreender. Abduções alienígenas. Eu o ignorei. Doc franziu os lábios. Faz sentido. O silêncio na sala me fez lembrar de meus primeiros momentos ali. Onde a espécie de vocês começou? Perguntou Doc. Você se lembra? Quer dizer, como espécie, você sabe como ela evoluiu? A origem, respondi, confirmando com a cabeça. Nós ainda vivemos lá. Foi onde eu nasci. Isso é muito especial, disse Jamie. É raro conhecer alguém de origem, não é? A maioria das almas tenta ficar lá, não é, Peg? Ele não esperou minha resposta. Eu estava começando a lamentar ter respondido as perguntas dele tão detalhadamente a cada noite. Assim, quando alguém parte de lá, isso faz a alma virar quase uma celebridade, certo? Ou um membro da família real. Eu podia sentir minhas faces ficando quentes. É um lugar legal, continuou Jamie. Muitas nuvens, com um bocado de camadas de cores diferentes, e é o único planeta onde as almas podem viver muito tempo fora de um hospedeiro. Os hospedeiros no planeta Origem são muito bonitos também, com uma espécie de asas, muitos tentáculos e olhos prateados. Doc estava inclinado para a frente e com o rosto apoiado nas mãos. Eles se lembram de como a relação hospedeiro-parasita se formou? Como a colonização começou? Jamie olhou para mim, encolhendo os ombros. Nós sempre fomos assim, respondi lentamente, ainda de má vontade. Desde que somos bastante inteligentes para nos conhecer, pelo menos. Fomos descobertos por outra espécie, os abutres. Nós os chamamos assim, embora mais por sua personalidade que sua aparência. Eles não eram bondosos. Então, descobrimos que podíamos nos ligar a eles exatamente como fazíamos com nossos hospedeiros originais. Uma vez que os controlamos, lançamos mão da tecnologia deles. Tomamos o planeta deles primeiro. Depois, os seguimos para o planeta Dragão e o Mundo Verão. Lugares encantadores onde os abutres tão pouco foram bondosos. Nós iniciamos a colonização. Nossos hospedeiros se reduziam muito mais lentamente que nós, e o tempo de vida deles era curto. Nós começamos a explorar mais longe no universo. Eu me calei, consciente dos muitos olhos focados no meu rosto. Só Sharon continuava a olhar para o lado. Você fala quase como se estivesse lá, observou Ian calmamente. Há quanto tempo isso aconteceu? Depois de os dinossauros viverem aqui, mas antes de vocês. Eu não estive lá, mas me lembro um pouco do que a mãe de minha mãe se lembrava. Quantos anos você tem? Perguntou Ian, inclinando-se em minha direção, os olhos azuis brilhantes e penetrantes. Eu não sei em anos terrestres. Aproximadamente, pressionou ele. Milhares de anos, talvez, dei de ombros. Eu nem sequer sei quanto tempo passei em hibernação. Ian reclinou-se atordoado. Uau, isso é muito, murmurou Jamie. Mas num sentido muito real, sou muito mais jovem que você, murmurei para ele. Nem sequer um ano. Sinto-me como uma criança o tempo todo. Os lábios de Jamie se contraíram ligeiramente nos cantos. Ele gostou da ideia de ser mais maduro que eu. Como é o processo de amadurecimento de sua espécie? Perguntou Doc. O tempo de vida natural. Nós não temos, disse-lhe. Enquanto tivermos um hospedeiro saudável, podemos viver para sempre. Um murmúrio baixo, zangado, assustado, desgostoso. Eu não soube distinguir. Turbilhou nas arestas da caverna. Eu vi que minha resposta tinha sido imprudente e entendi o que aquelas palavras significariam para eles. Bonito. A palavra em voz baixa, furiosa, veio do lado de Sharon, mas ela não se virou. Jamie apertou minha mão, vendo outra vez em meus olhos o desejo de sair dali em disparada. Desta vez, retirei delicadamente a mão. Não estou mais com fome, sussurrei, embora meu pedaço de pão repousasse praticamente intocado na bancada a meu lado. Eu desci e, encostada à parede, fiz a minha evasão.
Jamie seguiu logo atrás de mim. Ele me alcançou na grande praça da horta e me passou o resto do meu pão. Foi muito interessante, sério, disse. Não acho que ninguém tenha ficado muito perturbado. Jeb incitou Doc a perguntar, não foi? Você sabe contar histórias. Uma vez que todos saibam disso, vão querer ouvi-las, assim como eu e Jeb. E se eu não quiser contá-las? Jamie franziu o senho. Bem, então acho que você não deve contar, mas a impressão que dá é que você não se importa de me contar histórias. Isso é diferente, você gosta de mim. Eu poderia ter dito, você não quer me matar, mas as implicações o teriam perturbado. Uma vez que as pessoas conheçam você, elas todas vão gostar também. Ian e Doc gostam. Ian e Doc gostam de mim, Jamie. Eles estão apenas morbidamente curiosos. Gostam. Gemi. Tínhamos chegado ao nosso quarto. Empurrei o biombo e me joguei no colchão. Jamie sentou-se menos impiedosamente a meu lado e enlaçou os joelhos com os braços. Não fique zangada, suplicou ele. Jeb não fez por mal. Gemi outra vez. Não vai ser tão ruim. Doc vai fazer isso toda vez que eu for à cozinha, não vai? Jamie disse que sim com um aceno envergonhado. Ou Ian, ou Jeb, ou você. Nós todos queremos saber. Dei um suspiro e virei de bruços. Jeb tem sempre de fazer as coisas a seu modo? Jamie pensou um momento, então concordou. Na maior parte das vezes, pode crer. Dei uma pequena mordida no pão. Quando acabei de mastigar, disse: Acho que vou comer aqui de agora em diante. Ian vai lhe fazer perguntas amanhã quando vocês estiverem capinando o espinafre. Não foi Jeb quem mandou. Ele quer. Bem, que ótimo. Você é ótima de sarcasmo. Pensei que os parasitas, quer dizer, as almas, não gostassem de humor negativo, só das coisas favoráveis e felizes. Elas aprendem rápido aqui, garoto. Jamie riu e então pegou minha mão. Você não odeia isso aqui, odeia? Você não está infeliz, está? Seus grandes olhos cor de chocolate estavam preocupados. Ele pôs a mão em meu rosto. Tudo bem, disse, e naquele momento era completamente verdade. Capítulo 26. Retornados. Sem jamais ter realmente concordado em fazê-lo, eu me tornei a professora que Jeb queria. Minhas aulas eram informais. Eu respondia perguntas todas as noites após o jantar. Achei que, enquanto eu quisesse fazer aquilo, Ian, Dog e Jeb me deixariam em paz durante o dia para eu poder me concentrar em minhas tarefas. Nós sempre nos reuníamos na cozinha. Eu gostava de ajudar a fazer pão enquanto falava. Era uma boa desculpa para fazer uma pausa antes de responder uma pergunta difícil, bem como um lugar para o qual olhar quando eu não queria encontrar os olhos de ninguém. Na minha cabeça, parecia adequado. Minhas palavras às vezes eram perturbadoras, mas minhas ações eram sempre para o bem deles. Eu não queria admitir que Jamie estava certo. Obviamente, as pessoas não gostavam de mim. Não podiam gostar, e eu não era um deles. Jamie gostava de mim, mas era apenas alguma estranha reação química, muito longe de racional. Jeb gostava de mim, mas ele era maluco. Os demais não tinham nenhuma desculpa. Não, eles não gostavam de mim. Mas as coisas mudaram quando comecei a falar. A primeira vez que notei isso foi na manhã seguinte ao jantar em que respondi às perguntas de Doc. Eu estava na sala de banho escura, lavando roupas com Trude, Lily e Jamie. Poderia me passar o sabão, por favor, Peg? Pediu Trude à minha esquerda. Uma corrente elétrica percorreu meu corpo ao som de meu nome dito por uma voz feminina. Estarrecida, passei-lhe o sabão e depois lavei o ardido da mão. Obrigada, acrescentou ela. De nada, murmurei. Minha voz falhou na última sílaba. Eu passei por Lily no corredor um dia depois, a caminho de me encontrar com Jamie antes do jantar. Peg, disse ela, cumprimentando-me com a cabeça. Lily, respondi, a garganta seca.
Logo, não era apenas Doc e Ian que faziam perguntas à noite. Surpreendeu-me ver quem eram os mais eloquentes. O exausto Walter, o rosto de um tom angustiante cinza, mostrou-se infinitamente interessado nos morcegos do mundo cantor. Hert, geralmente silencioso, que deixava Trude e Geoffrey falarem por ele, era arrojado naquelas noites. Ele ficou um pouco fascinado pelo mundo do fogo, e, apesar de ser uma das histórias que eu menos gostava de contar, ele me crivou de perguntas, até ficar a par de todos os detalhes que conhecia. Lily se interessava pela mecânica das coisas. Ela queria saber sobre as naves que os transportavam de planeta em planeta, os pilotos do combustível. Foi para Lily que expliquei os criotanques, algo que todos eles tinham visto, mas que poucos entendiam a finalidade. Tímido, Wes, geralmente sentado perto de Lily, não fez perguntas sobre outros planetas, mas sobre este. Como funcionava? Sem dinheiro, sem recompensa pelo trabalho. Por que a nossa sociedade de almas não se desmembrava? Tentei explicar que não era tão diferente da vida deles nas cavernas. Não trabalhávamos todos nós sem dinheiro e compartilhávamos o produto do nosso trabalho igualmente? Sim, interrompeu-me ele, balançando a cabeça. Mas aqui é diferente. Jeb tem uma arma para os perigosos. Todos olharam para Jeb, que pestanejou, e então todos riram. Jeb estava presente praticamente uma noite sim e outra não. Ele não participava, apenas ficava sentado pensativo no fundo da sala, sorrindo de vez em quando. Ele estava certo sobre o fator entretenimento. Estranhamente, pois todos tínhamos pernas, a situação me lembrou das algas visionárias. Havia um título especial para os animadores lá, como confortador, curandeiro ou buscador. Era o contador de histórias. De modo que a transição para professor aqui na Terra não foi uma mudança tão grande, no tocante à profissão, ao menos. Era bem parecido na cozinha depois do escurecer, com o cheiro de fumaça, o pão assando, enchendo a sala. Minhas histórias eram algo novo, algo para pensar a respeito, além do habitual. As mesmas tarefas suorentas, incessantemente repetidas, os mesmos 35 rostos, as mesmas lembranças dos outros rostos que traziam com eles os mesmos pesares. O mesmo medo e a mesma desesperança que havia muito eram seus íntimos companheiros. E assim, a cozinha estava sempre cheia para as minhas aulas casuais. Só Sharon e Meg estavam conspícua e conscientemente ausentes. Eu já estava por volta da minha 4ª semana como professora informal quando a vida nas cavernas mudou outra vez. A cozinha estava apinhada, como era comum. Jeb e Doc eram os únicos que estavam ausentes, além das 2 ausências regulares. Na bancada perto de mim havia uma bandeja de pães pastosos escuros, 2 vezes maiores que o tamanho original. Estavam prontos para o forno, assim que a bandeja em curso ficasse pronta. Trude verificava a cada poucos minutos para garantir que nada queimasse. Frequentemente eu buscava fazer Jamie falar por mim quando ele conhecia bem a história. Eu gostava de ver o entusiasmo iluminar seu rosto e a maneira como ele usava as mãos para fazer imagens no ar. Esta noite, Heidi queria saber mais sobre os golfinhos, então pedi a Jamie que respondesse às perguntas dela, conforme pudesse. Os humanos sempre falavam com nostalgia quando perguntavam sobre a nossa mais nova aquisição. Eles viam os golfinhos como espelhos de si mesmos nos primeiros anos da ocupação. Os olhos escuros de Heidi, desconcertantes sob sua franja louro esbranquiçada, estavam cheios de simpatia quando ela fez suas perguntas. Eles se parecem mais com imensos vagalumes que com peixes, não é, Peg? Jamie quase sempre pedia corroboração, embora nunca esperasse minha resposta. Mas eles inteiramente coriáceos, com 3, 4 ou 5 conjuntos de asas, dependendo voam na água, que é mais leve que a água daqui, menos densa.
Eles têm 5, 7 ou 9 pernas, dependendo do gênero, não é, Peg? Eles têm 3 gêneros diferentes. Têm mãos muito compridas, com dedos elásticos e fortes que podem construir todo tipo de coisa. Eles fazem cidades debaixo d'água, com as plantas resistentes que crescem lá, parecidas com árvores, mas não exatamente a mesma coisa. Eles não são tão avançados quanto nós, não é, Peg? Pois eles nunca fizeram naves espaciais ou telefones para se comunicar. Os humanos eram mais avançados. Trude tirou a bandeja com os pães assados e eu me curvei para colocar a seguinte, com uma massa crescida na abertura quente e fumegante. Era preciso dar um pequeno empurrão e equilibrar-se para correr bem. Enquanto eu suava diante do fogo, ouvi uma espécie de comoção fora da cozinha, ecoados pelos corredores de algum outro lugar nas cavernas. Era difícil, com todas as reverberações sonoras aleatórias e a acústica estranha, avaliar distâncias ali. Ei! Gritou Jamie atrás de mim, e me virei a tempo de ver sua nuca enquanto ele corria porta fora. Eu me endireitei da minha posição agachada e dei um passo atrás dele, meu instinto de seguir. Espere, disse Ian. Ele vai voltar. Conte-nos mais sobre os golfinhos. Ian estava sentado à bancada ao lado do forno, um lugar quente que eu não teria escolhido. O que o colocava numa posição próxima bastante para estender a mão e tocar meu punho. Meu braço se esquivou do contato inesperado, mas permaneci onde estava. O que está acontecendo lá? Perguntei. Eu ainda podia ouvir uma espécie de falatório. Achei ter ouvido a voz excitada de Jamie no meio do vozerio. Ian deu de ombros. Quem sabe? Talvez Jeb. Ele deu de ombros outra vez, como se não estivesse interessado bastante para se dar ao trabalho de entender. Indiferente, mas com uma tensão nos olhos que eu não entendi. Eu tinha certeza de que logo ia saber, de modo que também dei de ombros e comecei a explicar as relações familiares incrivelmente complexas dos golfinhos, ao mesmo tempo que ajudava Trude a empilhar o pão quente nos recipientes de plástico. 6 de 9 avós, por assim dizer, ficam tradicionalmente com as larvas nos primeiros estágios do desenvolvimento, enquanto os 3 pais trabalham com seus 6 avós na construção de uma nova ala na residência familiar para os jovens habitarem quando ganharem mobilidade. Estava explicando, meus olhos nos pães em minhas mãos, em vez de na plateia, como sempre, quando ouvi um suspiro no fundo da sala. Continuei a frase seguinte, enquanto examinava a multidão para ver quem eu havia perturbado. Os 3 avós remanescentes de hábito se envolvem. Ninguém estava aborrecido comigo. Todas as cabeças estavam viradas na mesma direção em que eu estava olhando. Meus olhos apenas pularam da cabeça deles, que estava vendo por trás, para a saída escura. A primeira coisa que vi foi a pequena figura de James segurando o braço de alguém. Alguém tão sujo da cabeça aos pés que quase se confundia com a parede da caverna. Alguém alto demais para ser Jeb. E lá estava Jeb logo atrás do ombro de Jamie. Mesmo dessa distância, pude ver que os olhos de Jeb estavam apertados e seu nariz estava vincado, como se ele estivesse ansioso. Emoção rara para Jeb, assim como pude ver que o rosto de Jamie estava brilhando de completa alegria. É agora, murmurou Ian a meu lado, a voz que mal dava para ouvir acima do estalido das chamas. O homem sujo que Jamie ainda estava segurando pelo braço deu um passo adiante. Uma de suas mãos se ergueu lentamente, como um reflexo involuntário, e se fechou em punho. Da figura suja veio a voz de Jared, monótona, perfeitamente desprovida de qualquer inflexão. O que significa isso, Jeb? Minha garganta se fechou. Tentei engolir em seco e descobri que o acesso estava bloqueado. Tentei respirar e não tive sucesso. Meu coração disparou irregularmente. Jared! A voz exultante de Melanie foi alta, um grito silencioso de alegria. Ela eclodiu em vida radiante dentro de minha mente. Jared voltou.
Peg está nos ensinando sobre o universo, balbuciou Jamie ansiosamente, de algum modo percebendo a fúria de Jared. Estava entusiasmado demais para prestar atenção, talvez. Peg, repetiu Jared, numa voz baixa que era quase um rosnado. Havia mais figuras sujas no corredor atrás dele. Eu só as notei quando elas ecoaram seu rosnado com um resmungo indignado. Uma cabeça loura se levantou da plateia paralisada. Paige se pôs de pé num salto. Andy! Gritou ela, saindo aos tropeços entre os corpos sentados em volta dela. Um dos homens sujos contornou Jared e pegou-a quando ela quase caía sobre Wes. Ah, Andy! Soluçou ela, o tom de sua voz fazendo-me lembrar o de Melanie. O acesso de Paige mudou a atmosfera momentaneamente. A massa silenciosa começou a murmurar, a maioria deles se levantando. O ruído era de boas-vindas agora, a maioria tendo ido saudar os viajantes que haviam retornado. Tentei ler as estranhas expressões em seus rostos, enquanto eles forçavam sorrisos nos lábios e davam olhadelas furtivas para mim. Compreendi depois de um longo e lento segundo. O tempo parecia estar congelado à minha volta, paralisando-me no lugar. Que a expressão que eu estava tentando entender era de culpa. Vai dar tudo certo, Peg, murmurou Ian, imperceptivelmente. Olhei para ele ansiosamente, procurando aquela mesma culpa no rosto dele. Não encontrei, só uma contração defensiva em volta de seus olhos vívidos enquanto ele olhava fixamente para os recém-chegados. Que diabos é isso, gente? Estrondou uma nova voz. Kyle, facilmente indecifrável pelo tamanho, apesar de sua sujeira. Estava abrindo caminho em volta de Jared, dirigindo-se para mim. Vocês estão deixando isso contar suas mentiras? Ficaram loucos? Ou essa coisa trouxe os buscadores até aqui? Vocês são todos parasitas agora? Muitas cabeças baixaram envergonhadas. Só umas poucas pessoas mantiveram o queixo firme no ar, os ombros eretos. Lily, Trude, Hert, Wes e o frágil Walter entre todos. Calma, Kyle, disse Walter com sua voz frágil. Kyle ignorou. Ele deu passos deliberados em minha direção, os olhos do mesmo cobalto vibrante que os do irmão, brilhando de raiva. Entretanto, não conseguiu manter meus olhos nele. Eles continuaram voltando à forma escura de Jared, tentando ler seu rosto camuflado. O amor de Melanie fluiu em mim, como um lago rompendo uma barragem, distraindo-me ainda mais do bárbaro enferecido que encurtava a distância rapidamente. Ian deslizou e entrou em meu campo de visão, movendo-se para colocar-se à minha frente. Estiquei o pescoço de lado para manter minha visão de Jared clara. As coisas mudaram enquanto você esteve fora, meu irmão. Kyle parou, o rosto surpreso com a incredulidade. Os buscadores chegaram então, Ian? Ela não é um perigo para nós. Kyle cerrou os dentes e, com o canto dos olhos, ouvi buscar algo em seu bolso. E isso finalmente captou minha atenção. Eu me encolhi, esperando uma arma. As palavras cauticaram de minha boca num sussurro sufocado. Não fique no caminho dele, Ian. Ian não respondeu ao meu apelo. Fiquei surpresa com o acúmulo de ansiedade que isso me causou, como quando eu não queria que ele fosse ferido. Não era a proteção instintiva, a necessidade essencial de proteger, que eu sentia por Jamie ou mesmo Jared. Eu só sabia que Ian não devia se machucar tentando proteger-me. A mão de Kyle voltou a aparecer, agora segurando uma luz brilhante. Ele apontou a luz para o rosto de Ian e manteve-a lá por um momento. Ian não se esquivou. O que aconteceu então? Exigiu Kyle, enfiando a lanterna no bolso. Você não é um parasita. Como foi que essa coisa o influenciou? Acalme-se. Vou lhe contar tudo o que houve. Não. A objeção não veio de Kyle, mas de atrás dele. Observei Jared caminhar lentamente na nossa direção, passando pelos espectadores silenciosos. Quando ele se aproximou,
Jamie ainda agarrado ao braço dele, com uma expressão desnorteada. Eu pude ler seu rosto sob a máscara de sujeira. Nem Melanie, quase delirante de felicidade com seu retorno a salvo, podia equivocar-se quanto à expressão de aversão estampada ali. Jeb havia desperdiçado todos os seus esforços com as pessoas erradas. Pouco importava que Trude ou Lily estivessem falando comigo, que Ian se pusesse entre mim e seu irmão, que Sharon e Meg não fizessem movimentos hostis contra mim. O único que precisava ser convencido tinha agora, finalmente, se decidido. Não acho que ninguém precise se acalmar, disse Jared entre os dentes. Jeb, continuou ele, sem olhar para ver se o ancião o havia seguido. Me dê a arma. O silêncio após suas palavras foi tão tenso que eu pude sentir a pressão dentro de meus ouvidos. No instante em que pude ver claramente o rosto dele, eu soube que estava acabado. Eu sabia o que deveria fazer agora. Melanie estava de acordo. Tão calmamente quanto podia, dei um passo de lado, um pouco para trás, de modo que ficasse longe de Ian. Então fechei os olhos. Acontece que não está comigo, disse Jeb, arrastando as palavras. Espiei atrás de meus olhos apertados, quando Jared girou para ver se a afirmação de Jeb era verdadeira. A respiração de Jared assoviou zangadamente por suas narinas. Excelente, resmungou ele, dando outro passo em minha direção. Mas assim vai ser mais lento. Seria mais humano se você achasse aquela arma de uma vez. Por favor, Jared, vamos conversar, disse Ian, plantando os pés com firmeza enquanto falava, já sabendo a resposta. Acho que já houve conversa demais, rosnou Jared. Jeb deixou comigo e eu tomei uma decisão. Jeb limpou a garganta ruidosamente. Jared deu meia volta e olhou para ele novamente. O que foi? Perguntou ele. Você estabeleceu a regra, Jeb. Bem, ora, é verdade. Jared virou-se de volta para mim. Ian, saia do caminho. Bem. Espere um segundo, prosseguiu Jeb. Se você se lembra, a regra era que a decisão caberia àquele a quem o corpo dissesse respeito. A veia na testa de Jared pulsou visivelmente. E... Parece-me que há uma pessoa aqui com uma reivindicação tão forte quanto a sua, talvez até mais. Jared olhou fixamente para frente, processando a informação. Após um demorado momento, a compreensão vincou sua fonte. Ele olhou para baixo, para o garoto pendurado em seu braço. Toda a alegria havia desaparecido do rosto de Jamie, deixando-o pálido e aterrorizado. Você não pode, Jared, sufocou ele. Você não o faria. A peregrina é boa, ela é minha amiga. E Mel? E quanto a Mel? Você não pode matá-la. Por favor, você tem de... Ele parou abruptamente, a expressão angustiada. Eu fechei meus olhos outra vez, tentando bloquear em minha mente a imagem do garoto sofrendo. Já era quase impossível não ir até ele. Travei os músculos no lugar, jurando a mim mesma que não ajudaria em nada se me movesse agora. Então, disse Jeb, o tom demasiadamente sociável para o momento. Você pode ver que Jamie não está de acordo. Acredito que ele tenha tanto a dizer quanto você. Não houve resposta por um longo momento, que tive de abrir os olhos novamente. Jared estava encarando o rosto angustiado e receoso de Jamie com seu tipo próprio de horror. Como pôde deixar isso acontecer, Jeb? Sussurrou ele. Olhe, há mesmo necessidade de conversa, respondeu Jeb. Mas por que você não descansa um pouco primeiro? Talvez tenha mais disposição para conversar depois de um banho. Jared olhou sinistramente para o ancião, os olhos tomados pelo choque e pela dor de ter sido traído. Eu só tinha comparações humanas para tal expressão. César e Brutus, Jesus e Judas. A tensão insuportável perdurou mais um longo minuto, e então Jared afastou os dedos de Jamie de seu braço. Kyle, gritou Jared, virando-se e saindo a passos largos do aposento.
Caio fez uma careta de despedida para o irmão e seguiu-o. Os outros integrantes sujos da expedição o seguiram silenciosamente, Paige encolhida em segurança sobre o braço de Andy. A maior parte dos outros humanos, todos aqueles que abaixaram a cabeça envergonhados de terem me admitido em sua sociedade, arrastaram os pés atrás deles. Só Jamie, Jeb e Ian a meu lado, e Trude, Geoffrey, Hert, Lily, Wes e Walter ficaram. Ninguém falou, até os ecos dos passos se dissiparem em silêncio. Ufa! Respirou Ian. Foi por pouco. Bem pensado, Jeb. Inspiração do desespero. Mas a gente não saiu do atoleiro ainda, respondeu Jeb. E eu não sei? Você não deixou a arma em nenhum lugar óbvio, deixou? Negativo. Achei que algo desse tipo podia estar vindo pela frente. Já é alguma coisa, pelo menos. Jamie estava tremendo, sozinho no espaço deixado pelo êxodo. Cercada por aqueles que eu tinha para contar como amigos, senti-me capaz de andar até perto dele. Ele jogou os braços em volta de minha cintura e eu lhe afaguei as costas com as mãos trêmulas. Está tudo bem, menti num sussurro. Está tudo bem. Eu sabia que até um tolo ouviria a nota falsa em minha voz, e Jamie não era tolo. Ele não vai machucar você, disse Jamie, num tom de voz intenso, lutando contra as lágrimas que eu podia ver em seus olhos. Eu não vou deixar. Shhh, murmurei. Eu estava assustada. Podia sentir que meu rosto estava vincado de horror. Jared estava perto. Como Jeb pôde deixar isso acontecer? Se tivesse me matado no primeiro dia aqui, antes mesmo de Jamie ter me visto. Ou aquela primeira semana, quando Jared me manteve isolada de todos, antes de Jamie e eu nos tornarmos amigos. Ou se apenas eu tivesse ficado de boca fechada sobre Melanie. Era tarde demais para tudo isso agora. Meus braços se apertavam, cingindo a criança. Melanie estava igualmente horrorizada. Minha pobre criança. Eu disse que não era boa ideia contar tudo a ele, lembrei-lhe. O que isso vai significar para ele agora, quando morrermos? Vai ser terrível. Ele vai ficar traumatizado, com medo, devastado. Melanie me interrompeu. Chega. Eu sei, mas o que podemos fazer? Não morrer, suponho. Melanie e eu pensamos sobre a probabilidade de nossa sobrevivência e ficamos desesperadas. Ian deu uma batidinha nas costas de Jamie. Pude sentir o gesto reverberar em meu corpo. Não fique angustiado, garoto, disse. Você não está nessa sozinho. Eles ficaram apenas aturdidos, é tudo. Eu reconheci a voz de contralto de Trude atrás de mim. Uma vez que tenhamos a chance de explicar, eles vão ver a razão. Ver a razão? Caio, sibilou alguém quase ininteligivelmente. Nós sabíamos que ia acontecer, murmurou Jeb. É só deixar amadurecer. Tempestades passam. Talvez você devesse pegar aquela arma, sugeriu Lily calmamente. Esta noite pode ser longa. Peg não pode ficar com Heidi comigo. Acho melhor manter Peg em outro lugar, discordou Ian. Talvez nos túneis ao sul. Eu fico de olho nela. Jeb, quer me dar uma ajuda? Eles não vão procurá-la comigo. A oferta de Walter foi apenas um sussurro. Wes falou por cima das últimas palavras de Walter. Vou com você, Ian. Eles são 6. Não, consegui finalmente falar. Não. Isso não está certo. Vocês não devem lutar entre si. Vocês são todos aqui. Estão ligados uns aos outros. Nada de briga, não por minha causa. Tirei os braços de Jamie de minha cintura, segurando seus pulsos quando ele tentou me impedir. Só preciso de 1 minuto para mim mesma, disse a ele, ignorando todos os olhares que pude sentir em meu rosto. Preciso ficar sozinha. Virei a cabeça para encontrar Jeb. E vocês devem ter a oportunidade de discutir esse assunto sem que eu fique ouvindo. Não é justo ter de discutir estratégia na frente do inimigo. Ora, deixa disso, disse Jeb. Dê-me um pouco de tempo para pensar, Jeb.
Eu me afastei de Jamie, deixando cair suas mãos. Senti a mão de alguém em meu ombro e me esquivei. Era Ian. Não é boa ideia você ficar andando por aí sozinha. Eu me inclinei para ele e tentei falar tão baixinho que Jamie não pudesse me escutar claramente. Por que prolongar o inevitável? Vai ser pior ou melhor para ele? Eu achava que sabia a resposta para minha última pergunta. Desviei-me da mão de Ian e parti, correndo para a saída. Pegue! Gritou Jamie atrás de mim. Alguém logo silenciou. Não ouvi barulho de passos atrás de mim. Eles devem ter percebido a sensatez de me deixar ir. O corredor estava escuro e deserto. Se tivesse sorte, eu poderia cortar pela beirada da grande praça da horta, no escuro sem ninguém perceber. Em todo o meu tempo ali, a única coisa que eu nunca havia encontrado era a saída. Eu tinha a impressão de ter percorrido cada túnel repetidas vezes e nunca tinha visto uma abertura sem finalmente explorá-la em busca de uma coisa ou outra. Pensei nisso então, enquanto rastejava pelos cantos mais profundos e sombrios da grande caverna. Onde poderia estar a saída? Então pensei, se pudesse resolver o enigma, seria capaz de ir embora? Não podia pensar em nada pelo que valesse a pena sair. Certamente não o deserto esperando lá fora, mas tampouco a buscadora, o curandeiro, minha confortadora, minha vida de antes, que deixara em mim uma impressão tão superficial. Tudo o que realmente importava estava em Jamie. Embora ele fosse me matar, Jared. Eu não conseguia imaginar afastar-me de nenhum deles. E Jeb, Ian. Eu tinha amigos agora. Doc, Trude, Lily, Wes, Walter, Hert. Estranhos humanos que perdoavam o que eu era e viam algo que eles não tinham de matar. Talvez fosse apenas curiosidade, mas, independentemente disso, eles haviam se mostrado prontos a ficar ao meu lado contra o restante de sua unida família de sobreviventes. Balancei a cabeça, admirada, enquanto investigava a rocha áspera com as mãos. Pude ouvir outros na caverna, do lado oposto ao meu. Não parei. Eles não podiam me ver ali, e eu tinha acabado de achar a fissura que estava procurando. No fim de tudo, na verdade, só havia um lugar para ir. Mesmo que, de algum modo, eu pudesse ter adivinhado o caminho para fugir, teria ido para lá. Rastejei na escuridão mais negra imaginável e me apressei em meu caminho.